Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Cassie Animados, professora de Língua Portuguesa do 4º ano, e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 10, certo? Antes de iniciarmos nossa aula, é importante que você esteja em um local adequado, se possível com um caderno, lápis e borracha para fazer as anotações, com fones de ouvido e não esquece do livro 2 de Língua Portuguesa, certo? Na aula passada, nós realizamos a leitura de duas notícias. Instituto Quindim abre suas portas em Caxias do Sul e também troca de papéis. Lembram? Hoje nós iremos estudar uma classe gramatical chamada verbos. Na verdade, nós já estudamos esta classe gramatical com os verbos de comando. Vocês lembram? Nas receitas culinárias que nós estudamos lá nas primeiras aulas, que falava tipo retire, modele, eram verbos que indicavam comando. Os verbos, numa classe geral, são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, dormir. Dormir é um verbo que expressa ação. O bonequinho está fazendo, ó, legal, eu sou feliz. No caso, sou vem do verbo ser. Ser é um verbo que expressa estado. Nevar. Nevar é um fenômeno da natureza. Nevar é um verbo. Exemplos de palavras que expressam ação. Acompanhem comigo. Cantar, tocar, expressam ação, movimento. Pular, sorrir, também. Comer e beber também são palavras que expressam ação. Todas estas palavras são verbos. Vamos analisar em algumas frases. Na primeira frase eu tenho: a bailarina subiu no palco. Subiu é um verbo que expressa ação. Gabriela joga a bola para cima. Nenhuma outra palavra está expressando ação. Somente a palavra joga. Joga é um verbo que indica ação. André correrá amanhã. Correr indica ação, indica movimento. Correrá é um verbo. Giovana chorou porque queria biscoito. Chorar, ó, é uma ação. No caso, chorou também é um verbo. E os exemplos de palavras que expressam estado, ou seja, é a situação em que se encontra o sujeito, alguém. Eu tenho fazer, ter, estar, sentir, ficar, permanecer e ser. Vamos analisar em frases. Mariana está doente. Como é que Mariana se encontra? Doente. Estar vem do verbo, gente, estar, tá? Eu tenho um verbo que indica estado. O bebê permanece irritado. Permanece, permanecer. É um verbo que indica estado. Mônica tem o cabelo comprido. O que é que Mônica tem? O cabelo comprido. Ter é um verbo que indica estado. Fiquei preocupado com a nota da prova. Ficar é um verbo que indica estado, certo? E exemplos de palavras que expressam fenômenos da natureza. Trovejar, chuviscar, amanhecer, chover, ventar, nevar, relampejar. Agora eu gostaria só um pouquinho da atenção de vocês, gente. Nós já estudamos sobre substantivos, que são palavras que dão nomes aos seres, aos objetos, tá? Se vocês encontrarem, por exemplo, peguei um pouco de neve. Neve, gente, não é um fenômeno da natureza, tá? Não é um verbo, é um substantivo. No caso, na frase, o verbo é peguei. Ele não está indicando fenômeno da natureza, está indicando uma ação. Tranquilo? O mesmo acontece, estou falando aí do verbo nevar, né? Ó, o mesmo acontece com trovejar. Trovão é um substantivo.
Trovejar é um verbo. Chuva é um substantivo, mas chuviscar é um verbo. Relampejar é um verbo, mas relâmpago é um substantivo. Acabei de tomar o exemplo, né? Neve. Neve é um substantivo. Nevar é um verbo. Ventar é um verbo. Vento é um substantivo. Chover é um verbo. Chuva é um substantivo, certo? Não podemos confundir as classes gramaticais. Na frase, nesta tarde nevou bastante. Olha, eu não estou falando sobre neve, estou falando sobre nevar. Nevou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Trovejou muito. Trovejar é um verbo que indica fenômeno da natureza. Já amanheceu. Acorde. Amanhecer, fenômeno da natureza, é um verbo. Ventou fortemente na minha cidade. Ventou, não estou falando sobre vento, né? Estou falando sobre ventar. Ventou, portanto, é um verbo, certo? Agora vamos retomar um conteúdo que nós vimos nas nossas primeiras aulas sobre as conjugações verbais. Prestem atenção, ó. Verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Verbos terminados em a segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, a terceira conjugação. Ainda não ficou claro? Prestem atenção. O verbo que indica, expressa, né, fenômeno da natureza, ele termina em a. Portanto, ele pertence à primeira conjugação. O verbo escrever, que indica uma ação, terminado com segunda conjugação. E um verbo terminado com i, aqui também é um verbo que expressa ação, né? Ó, terceira conjugação. Estou falando sobre os verbos regulares, vocês estudarão mais na frente sobre os verbos irregulares, tá? Mas deixa ele falar. Professora, e o verbo pôr, que é um verbo irregular, né? Ó. E o verbo pôr, mesma coisa que colocar, tá, gente? O verbo pôr, gente, ele pertence à segunda conjugação. Não existe a quarta conjugação. Por que ele pertence à segunda conjugação? Porque antigamente, gente, esse verbo era escrito poer. Pertence à segunda conjugação, certo? Vamos analisar os verbos das frases que nós acabamos de estudar. A bailarina subiu no palco. Subir expressa ação. E ele pertence a qual conjugação? A terceira. Por quê? Porque termina com a terminação, no caso, né? Ir. Gabriela joga a bola para cima. Joga, jogar no infinitivo. Termina com ar, primeira conjugação. André correrá amanhã. O verbo correrá no infinitivo correr. Segunda conjugação. Giovana chorou porque queria biscoito. Chorou, quando eu passo para o infinitivo, termina em AR, primeira conjugação. Está, estar, termina em AR, primeira conjugação. Permanece, permanecer, segunda conjugação. Tem, no infinitivo, o verbo ter. Ter, segunda conjugação. Fiquei, no infinitivo, ficar. Ar, primeira conjugação. Nevou, nevar, terminado em a, primeira conjugação. Trovejou, trovejar, terminado em a, primeira conjugação. Amanheceu, amanhecer. Ar, i. Segunda conjugação. Ventou, ventar no infinitivo. Agora chegou o momento, gente, de vocês pegarem o caderno, o lápis e a borracha e acompanhar a leitura dos exercícios, tá? Se ficar muito rápido e não estiver dando para acompanhar, dá uma pausa no vídeo, no momento da pergunta, e depois vocês acompanham a resposta. Combinado? Primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta. Na frase, nevou pela primeira vez no ano em Santa Catarina.
e turistas festejam. Os verbos destacados, nevou, festejam, expressam respectivamente. Opção A, ação e estado. B, estado e fenômeno da natureza. Ou C, fenômeno da natureza e ação. Já sabe qual é a resposta? Coloquem aí, no caderno de vocês. Exercícios. Primeiro, A, B ou C. Nevou, festejar. Nevar, festejar. Vamos conferir a resposta? Resposta correta, item C. Fenômeno da natureza. Nevou, nevar. Festejam. Perceba o movimento, estão festejando, comemorando. Ação. Agora apaga aí, a primeira, ou então põe aí do lado, certo? Segundo, item A, B e C. Os itens A, B e C, vamos lá. Na frase, tartaruga marinha come lixo e morre em praia de São Paulo. Nossa, que notícia triste, né? Os verbos destacados, come e morre, pertencem a qual conjugação? Lembra da dica ar, i. Para que eu possa, gente, uma dica, para que eu possa saber qual é o infinitivo desse verbo, na verdade, qual é a conjugação desses verbos, eu coloco-os no infinitivo. Por exemplo, come, comer. Morre, morrer. Os dois verbos estão terminando com a mesma terminação. E aí, já sabem a resposta? Opção A, B ou C? Resposta correta, gente, item B, segunda conjugação, certo? Vamos relembrar o que estudamos hoje? Hoje nós vimos sobre os verbos, que são palavras que expressam ação, movimento, né? Estado, permanência, como está o meu sujeito, como ele se encontra, e fenômeno da natureza. Relembramos também o conceito sobre as conjugações verbais. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês e espero todos vocês na próxima aula. Combinado?